Nascido em 12 de março de 1882, em Pernambuco, o bibliotecário, engenheiro, poeta, dramaturgo e propagandista Manuel Bastos Tigre é o personagem desse primeiro vídeo. Pernambucano de nascimento e carioca por adoção, Manuel Bastos Tigre muda-se de Pernambuco para o Rio de Janeiro em finais do século XIX a fim de estudar engenharia, algo que de fato ocorreu, e ele se formou em 1906 na Escola Politécnica. Só para contextualizar, a Escola Politécnica fica no Largo, ou melhor, situava-se no Largo de São Francisco, no centro do Rio de Janeiro. Uma das ruas que sai nesse largo é a Rua do Ouvidor, famosa rua de grandes movimentações artísticas, culturais, políticas, tanto da República, tanto da monarquia, do Império, quanto na República. Voltando um pouquinho também na história, Manuel Bastos Tigre chega na cidade do Rio de Janeiro quando a cidade passa por grandes transformações sociais e culturais. Em 1902, o prefeito Pereira Passos determina que casarões antigos sejam derrubados para darem lugar a novas avenidas e fazer uma requalificação mesmo do centro da cidade. Essa reforma foi conhecida como Bota Abaixo, oficialmente Reforma Passos, mas no jargão popular foi conhecida como Bota Abaixo. Em 1904, o sanitarista Oswaldo Cruz campanha de vacinação compulsória contra a malária. Ele também, nessa época, combatia o mosquito Aedes aegypti, aquele mesmo que a gente conhece, que até hoje nos amedronta, que transmitia a febre amarela. Eu acho que ela está aí também hoje em dia, né? Pois é. Bom, só para então entender o que acontecia na capital da República logo nos primeiros anos que o Manuel Bastos Tigre chegou ao Rio de Janeiro para estudar engenharia. A título de curiosidade, a Escola Politécnica era um prédio em que hoje funciona o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o IFIX da UFRJ. E, curiosamente, é onde eu estudo Ciências Sociais hoje em dia. Bom, curiosidades à parte, vamos voltar aqui ao nosso personagem. Manuel Bastos Tigre trabalhou como engenheiro, mas foi a literatura que ele encontrou maior gozo profissional. Logo assim que chegou ao Rio, foi se enturmando, fazia parte de cafés literários, ele frequentava as rodas literárias da Confeitaria Colombo, com grande notoriedade, né? Machado de Assis frequentado e tantos outros ilustres escritores brasileiros do período, mas ele também frequentava outras rodas literárias não muito conhecidas e com pouca notoriedade, como do Café Lamas, por exemplo, situada no Largo do Machado, que é um pouco distante do centro da cidade. A Colombo era no epicentro dos acontecimentos sociais, culturais, políticos da cidade do Rio de Janeiro. A Cafeitaria Lamas era um pouco mais afastada, então ele flertava tanto com os ilustres quanto com os menos conhecidos. O Manuel então passou a escrever para revistas ilustradas, jornais, e ele entendia que a literatura poderia sim, como os outros autores entendiam, que a literatura poderia ser usada para denunciar os desmandos governamentais e as situações sociais da população na cidade do Rio de Janeiro naquela época, mas ele não acreditava que esse era o único caminho pelo qual um escritor poderia percorrer. Então ele passou a escrever com tons sarcásticos e com muito humor. Logo ele ganhou a alcunha de Dom Chicote, A sua forma de escrita, o seu jeito de escrever foi muito conhecido, facilmente conhecido, e ele ganhou notoriedade no meio literário na cidade do Rio de Janeiro e para além da cidade do Rio de Janeiro. Ele escreveu alguns livros e tentou por 3 vezes ingressar na Academia Brasileira de Letras, algo que foi rechaçado pelos seus pais, porque ele não fazia uma literatura tradicional, uma literatura que servisse para denunciar. Ele achava que poderia entreter e divertir a população. O Tigre também entendia que a literatura poderia explorar outros campos
e foi aí que ele começou a criar peças publicitárias. E deu certo, tanto que ele conseguiu montar sua agência publicitária. Bom, ele foi um dos criadores, ou melhor, ele que trouxe o conceito de crediário aqui para o Brasil. O mesmo crediário que a gente faz em lojas, quando a gente não tem dinheiro para comprar à vista. Esse conceito é dele, pelo menos aqui no Brasil é dele. O Bastos Tigre também compôs uma frase muito famosa que até hoje a gente fala para uma indústria alemã de nome Bayer. É dele sim, é do Bastos Tigre, a famosa e célebre frase: se é Bayer, é bom. Ele também foi contratado pela cervejaria Brahma, que passava a engarrafar o seu chopp, que ela vendia o chopp em tulipas, em copos, enfim, ela passou a engarrafar o seu chopp, e o Manuel Bastos Tigre compôs um jingle falando sobre esse processo, né, que a Brahma agora estava engarrafando o seu chopp, e foi um tremendo sucesso em 1934, no Carnaval de 1934. As suas peças propagandistas eram vistas em bondes, em postes, em lugares próprios para fixação de propaganda. Bom, o Bastos Tigre, como foi rechaçado pelos seus pares, né, por 3 vezes, a Academia Brasileira de Letras, ele não conseguiu ingressar nas fileiras, né, nas ilustres fileiras da Academia Brasileira de Letras. Ele foi caindo no ostracismo e o público também foi esquecendo um pouco dele. Então aquela forma feliz, alegre, risonha do Tigre foi dando lugar à melancolia, à tristeza e o quase anonimato. Bastos Tigre prestou concurso para trabalhar como bibliotecário do Museu Nacional, defendeu a tese da classificação, foi aprovado, trabalhou por 20 anos aproximadamente no Museu Nacional e foi transferido posteriormente para a Biblioteca Central da Universidade do Brasil, atual UFRJ, onde também trabalhou por 20 anos. Ele é considerado o primeiro bibliotecário concursado do Brasil. Veio a falecer em 1957, através do Decreto-Lei 84.631, assinado em 9 de abril de 1980, o Bastos Tigre passou a ser lembrado todos os anos por uma classe chamada bibliotecários, porque a sua data natalícia foi escolhida para celebrar o Dia do Bibliotecário, o Dia da Bibliotecária em todo o território nacional. Então é com muito orgulho, muito carinho e admiração que eu faço esse primeiro vídeo em homenagem a esse personagem tão importante para a propaganda, para a biblioteconomia, para a engenharia, para a literatura, para a poesia no Brasil. Bom, como a proposta aqui é falar sobre um assunto, indicar um livro e depois ter uma poesia, eu vou indicar o livro. A poesia hoje vai ficar por último, porque a poesia é do Manuel Bastos Tigre, é um soneto intitulado Poesia, mas a gente vai ouvi-la ao final do vídeo. Então antes que ela venha, eu vou indicar aqui uma leitura para vocês. Bom, o nome do livro é O Poder das Bibliotecas, a Memória dos Livros no Ocidente, sob a direção de Marc Baratin e Christian Jacob. É um livro formidável, de leitura fácil e fluida, que fala um pouco da importância dessa instituição maravilhosa chamada biblioteca. Recomendo a leitura. Então, fiquemos agora com a poesia, com o soneto do Manuel Bastos Tigre, mas antes, inscreva-se se você não inscreveu, curte se você curtiu, divulgue o canal para todo mundo e vamos fazer junto uma família, ok? Eu sou Edilmar Alcântara, este é o canal Entre Estante e é caminhando junto que a gente chega lá. Um abraço e até o próximo vídeo. Poesia. Embora a turba iconoclastra em fúria pretenda depredar os teus altares, resistirá sobrepairando a injúria, farás honra aos teus numes tutelares, dos teus próprios fiéis fere-te a incúria, abandona-te as chuvas, os engares, dos novos corifeus da língua espúria, de ideias parvas e expressões alvares. Mas viverás, poesia soberana, pelo esplendor solar que te ilumina, dando-te a excelsa forma parnasiana. Não tombarás teu nobre culto em ruína, pois és poesia, o anseio da alma humana de conseguir a perfeição divina. Manuel Bastos Tigre.